Começando mais um estudo semanal para a segunda semana de março, muita coisa está acontecendo nesses últimos dias, principalmente na questão macroeconômica. Vou comentar de algumas coisas que aconteceram e podem vir a acontecer. E antes eu começo a falar da minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e todas aquelas coisas clichês de ative o sininho para receber notificação dos vídeos e etc. Vou falar das operações que eu fiz na semana passada, do índice dólar, e vou também comentar da questão macroeconômica, análise técnica, se tiver alguma coisa de fluxo também eu comento. Detalhe, eu tô com a voz fanha ainda por causa da gripe, então possivelmente vai ficar pior ainda ao decorrer do vídeo, porque sempre é um vídeo demorado esse estudo meu. Mas, dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. E aí, falando a respeito do dólar, preciso abrir o tempo gráfico maior para poder fazer alguns comentários aqui antes de falar de gatilhos que teve semana passada. Lembrando, gráfico semanal, o que a gente tem? A gente tem um canal aqui, esse aqui. E aí estava respeitando a LT inferior e por isso que a gente teve semana passada um movimento bem forte, que não chegou a testar o topo da LT superior, né? E essa semana, surpreendentemente, apesar de todos os cenários macroeconômicos, nós estamos tendo uma barra muito forte, anulando praticamente a barra anterior. Isso me assusta, me surpreende bastante também. Mas a outra questão que está muito próximo do fundo, né? Fundo do ano aqui, para talvez querer renovar a mínima de novo. E passando daqui para baixo, a região de R$ 5 está muito perto. R$ 5 está aqui, ó, nessa áreazinha aqui. 5 está muito perto, que já é uma área muito forte de tentativa de suporte. Fora isso, não tem retração dessa pernada toda, já passou do 61. Se for ver fundo só agora aqui de suporte, né, de marcação, olhando pelo passado, só esse, mas está muito longe. E aí a gente só lembra então que nós estamos numa área ainda de LT desse canalzinho que não tem ainda sinal de rompimento, que ainda é uma tentativa de suporte. A gente vai para a questão do diário. A gente vem pro diário aqui e vê que o cenário, essa barra de ontem, né? Barra bem forte, inclusive, a maior desses últimos dias aqui. Acho que a maior já desde, se for barra negativa, nossa, tem muito tempo. Acho que bem maior que essa. Tem muito, acho que foi essa aqui, ó, foi em abril do ano passado, de barra grande foi. Mas a gente consegue ver aqui um cenário como se fosse lateralidade. Então nós também temos um cenário de lateralidade aqui, que por enquanto está respeitando. Então, sendo assim, nós estamos mais próximos do fundo. O fundo tende a ser uma área de suporte que tende a jogar o preço para cima por enquanto. E aí eu venho aqui para o gráfico oficial e faço alguns ajustes. Eu vou tirar esse canal que eu tinha marcado aqui e vou, na verdade, deixar como se fosse um caixote. Só que aí o caixote eu vou deixar dessa forma, mais ou menos aqui. Para lembrar que o preço está nesse ponto aqui como resistência e essa área como suporte. E essa região aqui era uma área que tinha de troca de polaridade, então um ponto importante. É um ponto mais próximo do fundo, como eu acabei dizendo, né, que acaba tendo muito mais força para talvez tentar subir. Outra questão aqui, movimento em relação a médias não tem muito o que falar, é normal de lateralidade mesmo. E passando para o tempo gráfico de 60 minutos, aqui, por exemplo, é a semana passada, né, que a gente acabou tendo ali a possibilidade de operação. Desde a semana passada, o movimento começou a segunda da semana passada muito próximo do fundo. E aí acabou respeitando, teve a maior parte da semana passada em alta, com um movimento muito forte que foi esse dia aqui, que eu acho que foi a questão do Irã, uma coisa assim que já estava começando a acontecer. E aí não conseguiu passar desse ponto. Não conseguiu passar desse ponto aqui, que é uma resistência relevante. Eu venho então agora para comentar do que teve semana passada, se teve gatilho, se não teve. E aí a gente vai para segunda-feira, dia 2 de março. Cheguei a comentar do dia 2 na semana passada, mas só lembrando, deixa eu puxar aqui. Em relação à possibilidade de gatilho, aqui um caso de gap dinâmico, só que em relação ao backtest, dólar não é válido, né? Então a gente acaba não fazendo nada. Esse dia teria dado certo, mas muitas vezes não dá. Nós temos pullback agressivo, que a gente não entra nessa compra diretamente, que preenche os critérios aqui. Só que esse critério está na região de Keltner, que a gente não entra também. Então evitarei de tomar stop. O movimento acaba fazendo um oco, aqui pra gente claramente um oco. E vai buscar a região das 50. Setup das 50 não tem, porque não tem risco para média de 20.
O mercado já fica estranho em relação às médias, e aí chega a buscar 200, mas trava aqui na região das 200. Dia seguinte nós temos um puta gap aqui importante, muito importante, pela questão do Irã ali de novo. E aí o cenário foi um gap muito forte, já abrindo em área de Keltner, o que complica qualquer coisa aqui. Se a gente for ver em relação à quantidade de pontos, quase 60 pontos só de gap. O movimento ficou travado a maior parte do tempo dentro do primeiro candle do dia. E aí depois então da abertura da vista, até que engatou uma nova alta. Só que eu não consigo pensar em movimentos aqui mais, porque nós já estamos em área de fronteira de Keltner, que já é um ponto já de alerta. O preço não tende a ficar além de Keltner, realmente não tende. Tanto é que tentou, não conseguiu e voltou. Passou por baixo. Ah, gatilho aqui. Não consigo. Estamos na cara da 50. Não tem muito o que fazer. Ah, 54 setup da 50. Tem risco para 20? Tem, mas eu estou em região de Keltner também. Eu não consigo comprar. Então evitaria stop. E aí o movimento volta para as médias. O seguinte é um caso também de gap dinâmico. Lembrando, a gente não faz $1. Outro dia que teria dado certo. Quem sabe no futuro possa ficar interessante. Faz um pullback normal aqui. Esse pullback aqui, a gente acaba tendo renovação do fundo. Então desenhando. Renova o fundo, faz pullback nas médias com gatilho aqui pra gente. Então nós temos gatilho aqui, por exemplo. Esse gatilho eu cheguei a fazer a operação de venda. A operação de venda aqui então foi feita, acionada no candle seguinte, só que começou a complicação. No ao vivo então, nós tínhamos esse movimentozinho meio lateralzinho aqui. Começou a renovar fundo, só que olhem os fundos dos últimos candles, não tem uma força para sair dessa região. Então já fiquei cismada que poderia ser rompimento falso. Ainda mais que era uma área de gap aberta aqui importante. Eu arrastei a proteção praticamente para o ponto de entrada, o movimento voltou, pegou minha proteção. Faz de novo um pullback, dá outro gatilho. Esse eu não entrei, mas é gatilho também. Esse gatilho aqui tende a andar, acho que só 1 para 1, eu não entrei. Fiquei cismada de achar que poderia estar aqui fazendo como se fosse uma deriva. E aí o movimento chega nessa região aqui, 11h30 da manhã, abertura do à vista norte-americano. Tem uma oscilação aqui importante, essa sombra. O movimento foi lá embaixo, começou a voltar e fazendo sombra aqui, importante. Vem o candle seguinte com uma volatilidade. E aí, continuando, então, nesse retorno aqui, quando estava voltando forte, acabou tendo uma troca de cor bem interessante no dólar. Fiz operação de compra. Foi bem nesse ponto aqui que deu a troca de cor. O movimento começou a subir de uma forma bem interessante, parecia ser algum efeito de notícia. E se fosse efeito de notícia, eu estava com expectativa que talvez fosse mais, só que não foi. E aí começou a voltar, não me arrisquei, protegi no zero, pegou minha proteção de novo. Aí eu já não quis fazer mais nada em relação ao dólar. E realmente não tinha muito o que fazer depois, porque as médias de 9,20 já ficaram sem tendência, já ficou bem estranho o movimento. E aí, sem tendência, estranho. Dia seguinte abre num ponto bem complicado, que é da área da 200. Nós temos aqui as outras médias a 20, por exemplo, subindo, então uma trap zone aqui. Não consegue sair dessa região, então boa parte do movimento ficou aqui. Tanto que nesse dia, talvez quem pensou em lateralidade, né? Teve uma hora que eu tava até brincando, né? Quando chegou a romper o topo aqui, eu falei que, vende aí, eu brinquei com o Túlio, né? Vende aí, vende na troca ali do Renko. E realmente teria respeitado a região aqui. Só que até quando, né? Até quando poderia respeitar? E aí, por volta de meio-dia, o movimento começou a subir, tentou renovar máximo, só que não conseguiu, voltou. Então, a maior parte do dia ficou muito em torno desse movimento aqui. Que não é um cenário de tendência. A gente consegue ver as médias aqui bem travadas, tentando subir, não consegue ir. Tem claramente um fundo duplo aqui, só que não consegue renovar máxima, é travado a maior parte do dia. Não vejo um cenário interessante. E aí, nós temos aqui um movimento de sexta-feira, uma abertura lá em cima, acima da VWAP, um gap relevante, não é dinâmico, é um gap normal. Setup de VWAP poderia acontecer se fosse para venda, não temos força de venda. O movimento começou a cair aos poucos até fechar o gap. Fechou o gap, cravado, o gap fechado. Todas as médias aqui, sem direção, fácil de analisar, né? Tudo confuso. Engata o movimento para cima de novo, testa topo, volta. Não tem tendência. A gente começa a ver aqui um cenário até de um canal, tá? E aí esse canal tenta romper, só que nós estamos agora de novo na 200. Trap Zone. Não sai tão fácil da 200, passa por ela. Aí na parte da tarde, aí teria dado gatilho, mas poxa, sexta-feira, parte da tarde, será que vai ser bom assim esse gatilho? Deixa eu até anotar aqui, puxar.
porque foi um pullback claro aqui, um pullback como se fosse de lado lateral, né? O movimento teria andado, só que seria talvez interessante nesse horário, será? Eu não fico nem acompanhando essa parte da tarde de sexta. O movimento teria andado, aqui pra frente já não teve outra oportunidade tão relevante. E aí nós temos o movimento de ontem. Um gap de alta na área da 200. Só que aí começou a cair já de uma vez, não dando muita oportunidade. O movimento foi queda. Chegou aqui embaixo, se for pensar em questão de pullback, eu tava até comentando, ó, eu fico com receio desse pullback aqui. Porque nós temos aqui esses últimos fundos muito travados, já era pra ter ido e não estava indo. Prefiro não fazer nada. Tá, não deu. E aí o movimento tenta renovar fundo, não consegue e volta. Esse retorno até o Túlio estava comentando da troca de cor, que poderia ter sido interessante a compra. Olha minha voz de novo, peraí. E aí, continuando aqui, tivemos o pullback agressivo. Pensar em vendas aqui, quando começa a preencher os gatilhos, nós poderíamos ter venda aqui. Só que aí vem um problema que eu falei também. Começa o cenário de deriva clara. Um trem muito estranho aqui, melhor não fazer, porque os fundos estavam muito próximos. Então, talvez ficaria próximo ainda. E realmente ficou, né? Não conseguiu passar. E aí travou completamente até o final da parte da tarde, que teve essa porrada aqui de quase 50 pontos, que foi o Trump ali falando coisa ontem. E depois travou o movimento aí. Opa! Aí travou mesmo, ficou travadão e parou aqui. Cadê? Nossa. Parou aqui. Então, assim, a barra que teve na parte da tarde. Ó, detalhe. Eu tava vendo um gráfico de 1 minuto sem querer ali. Desconfigurou. Mas voltando para 5 minutos. Então, a barra que teve aqui na parte da tarde meio que desconfigurou todo o cenário. E aí finalizou aqui. Aí hoje, logo numa semana complicada da questão macroeconômica, um gap super idiota, praticamente, bem simples, de quase 12 pontinhos. Numa região, assim, não vejo muito o que fazer. Setup da 50 não tem aqui. E aí o movimento sobe, só que sobe de um jeito bem travado. Então é como se fosse no dia um canal de alta, com muita dificuldade de subir. E aí depois de 11 e pouco, não tinha notícia, não tinha muito o que falar, né? Começou a ter uma força, renovou fundo, não deu pullback bom, renovou fundo de novo, caindo em forma como se fosse meio de deriva aqui. Depois, não vejo força aqui de médias, tá? Bem estranho, não vejo, e finalizou aqui. E aí, o estudo macro eu já cheguei a comentar, da questão de estar próximo de R$5, etc. Mas comentando da questão dos 5 minutos, olhando aqui como um todo, a gente vê então como que a gente está numa região que tende a ser uma força mais de suporte. Aqui em cima era uma área mais de resistência, né? Desde lá de trás, uma troca de polaridade forte. E se for ver por esse jeito, aqui talvez esse fundo tende a respeitar. Espero que sim, fica mais fácil de analisar dessa forma. E aí, saio do dólar, vou direto aqui para o índice, mas antes do índice mesmo eu tenho que falar do Ibov, para lembrar de algumas coisas, como que estava semana passada. Deixa eu carregar aqui. Então, tempo gráfico semanal. Barras aqui consecutivas bem estranhas, né? Aí eu tava falando aquelas semanas, as máximas estão muito próximas. E os fechamentos também, esse sinal de deriva bem clara. E aí nós tivemos um lindo PFR, maravilhoso esse padrãozinho aqui, que, poxa, depois de muito movimento forte, ele acabou se formando nessa região desse topozinho. E realmente acabou sendo uma área de topo importante, que deu uma sequência, uma barra forte, então um padrão aqui muito forte. E aí, se for ver, então, está começando a fazer a correção. Só que essa área que travou, inclusive, essa semana e semana passada, essa áreazinha aqui, é o início do Favelo Gap dessa primeira barra que nós temos para completar. Então, é o Favelo Gap que está aberto. É o início dela aqui, essa região que está travando. De qualquer modo, essa barra vendedora, ela engolfou praticamente todas essas outras aqui. 4 semanas, uma semana engolfou tudo. Isso é bem relevante a se perceber, né? Que a gente tem um bom tempo que isso não acontece. Quando a gente olha para trás e tenta reparar isso, né? Quando uma barra acaba engolfando várias, nós tivemos uma aqui, que acabou dando um pouco de sequência vendedora. Uma outra de engolfo forte, deixa eu ver aqui. Tivemos uma aqui, ó. Tô batendo o olho e já vi ela. Teve essa barra que engolfou essas anteriores, e aí deu uma sequência vendedora depois. Outra barra vendedora que engolfou, aqui até que não teve tantas, porque teve compradora também, mas aqui atrás a gente teve uma vendedora que também deu sequência. Então, se for olhar assim, a gente está com uma barra bem relevante. E detalhe, semana passada foi uma variação aí de quase 6%, é muita coisa de variação em relação a pontos também.
Correção tá começando a acontecer, que bom, porque estava em região de Keltner, esticado, num patamar de linha aqui muito absurdo. Temos a questão de estar longe de média de 20, longe de média de 200, que estão muito abertas. De estar em região de 190 mil pontos, que é um preço bola também muito forte. Então, tem mais espaço para cair, sim, muito mais. E aí a gente vai pro. Inclusive, a barra da semana atual, que nós estamos terça-feira, né? Muita coisa pode acontecer. Vai que feche desse jeitinho aqui, a semana seguinte pode acabar formando uma barra ignorada, tá? Continuar talvez a queda. Seria bem interessante esse movimento. Aí eu vou pro diário e lembro de algumas coisas também relevantes. O diário, essa subida aqui, era uma subida além de Keltner, uma deriva com divergência de IFR. Agora, no diário já pelo menos já está abaixo da média de 20, isso é bom. Nós tivemos aqui, tem gente, tá, que tá analisando isso aqui como alargamento. O Vlad é um deles que eu vi como figura de alargamento. Pode ser, respeito a essa região desse fundo. Inclusive, eu já vou até deixar marcado aqui um cenário talvez de ser um alargamento, que eu adoro essa figura, né? Aqui então de topos com os fundos. E aí eu jogo para baixo, venho aqui e compartilho aqui. Então, assim, pode talvez ser. Eu acho um pouco estranho ser, porque para mim tá um espaço muito vago aqui. Deveria talvez ter sido dessa forma o movimento e não desse jeito. Tá estranho. Mas de qualquer forma, tá respeitando essa LT aqui mesmo, esse pontozinho. Detalhe também, né, que esse retorno que teve ontem e hoje preencheu esse pequeno fair value gap que nós tínhamos. Então, preenchido o fair value gap, relevante. Pode cair mais, porque agora nós temos a fair value gap para baixo aqui para completar. Nós não temos para cima, não. Essa barra já foi completada. Então, tem espaço para cair bem mais. Seria o mais interessante possível. Saindo do diário, vou para 60 minutos só para a gente ver como que tá então dentro dessa figura, ó. Nós temos aqui um movimento bem interessante, barra muito forte que teve esse dia aqui, muito forte. Essas linhas são as linhas mais importantes, e aí a gente agora vai para o futuro, e aí eu comento de algumas coisas da semana passada. Venho aqui. Então, semana passada, segunda-feira, a gente teve uma abertura com um gap normal, não é dinâmico. Pensar em setup de VWAP, estava até comentando que poderia ter, mas não teve pullback depois. E quando deu pullback já era tarde demais. Deveria ter dado aqui antes, não deu. Tentou renovar fundo, não conseguiu, voltou. Tentou renovar topo, não conseguiu, voltou. E aí começa tipo uma lateralidade. Tenta ir pra cima, não consegue 200. Tenta ir pra baixo e aí fica travado de novo. Um dia que pra mim, no geral, bem feio. Se for ver, tem uma LT aqui e acaba formando uma LT também em relação ao movimento de baixo. Um dia, no geral, sem o que fazer. Dia seguinte já gatilho pro primeiro candle do dia. Só que como que a gente vai fazer a operação num dia que abre com cerca de 3.600, 700 quase de gap, com uma barra com stop de quase 1.200, então você tem um gap aqui de mais de 3.700, praticamente 3.700, e mais 1.200 ainda de movimento já na primeira barra. E ainda de stop, né? Eu não tenho exemplos confiáveis que isso tenha a dar bom. Esse dia deu. Não sei se outras vezes vai dar. Esse dia teria dado muito bom. E muito mesmo, porque andou bastante. Se fosse mensurar a questão de risco-retorno, teria pego 2 para 1, 3 para 1, quase 4 para 1 nesse movimento aqui. Mas eu não vou me arriscar. O stop estava caro. É a área de Keltner, né? Movimento aqui tenta até subir, não consegue, falso completamente. Conseguiu renovar fundo, voltou, não é pullback encostado em média, vai, fica caindo de uma forma muito estranha. Coitado de quem pensou em contra-tendência aqui. Cenário extremamente de stop direto. As barras compradoras não conseguiam dar sequência, não conseguia. Era uma barra compradora aparecer, que vinha a vendedora e engolfava. Barra compradora, vinha a vendedora e engolfava, tudo aqui. E aí, de repente, nós tivemos uma barra do nada, muito forte, que foi essa de 11h40, pós-abertura do norte-americano. Então, é como se isso aqui fosse ignição e isso é um sinal de exaustão. Isso não é ignição, ainda mais além de terceiro canal de Keltner. Uma barra com um volume expressivo, teve a questão de uma variação aqui de quase 1.500 pontos, uma possibilidade de exaustão.
E eu não vou me arriscar a pensar em compras, né? Esse dia pra mim foi só de ficar observando. Porque em relação à variação, nós tivemos aí uma variação de quase 6 mil pontos praticamente. E aí, por volta aqui de meio-dia, o movimento começou a voltar e voltou foi muito forte. Se for ver em relação a fundo com o topo, voltou mais aí uns quase 4.600 pontos. Muita coisa. Não parece que tem isso tudo de ponto, mas tem. Prefiro não me arriscar, porque qualquer barra que você pense em fazer algo aqui, o stop estava aqui de 700 pontos. Ah, vou fazer uma venda nesse martelo, stop de 600. Então tudo estava caro. Então deixa. Dia seguinte, ai, gap dinâmico. Não tem cruzamento de médias que a gente olha aqui. Cenário já testa direta 200, não vejo o que fazer. Tenta passar por ela, rompimento falso e volta. Faz um retorno quase que em A, né? Não consegue passar por baixo. E aí trava, médias, travadas até o final do dia. E aí dia seguinte, a gente tem uma abertura bem na região da média 200. Não vejo o que fazer nesse ponto. As médias de um jeito muito estranho. Você teve uma virada da 200 aqui extremamente importante. A 20 descendo, 200 assim. A exponencial 200 aqui. Então, trap zone complicadíssimo. Espera passar. Passou. Rompeu. Barra importante. Barra que fechou longe do fechamento da mínima desse movimento aqui. Ou seja, confirmando o rompimento do fundo do dia. Beleza. Começou a fazer como se fosse uma correção. Testou a região dessa linha rompida. Começou a voltar com um pullback, mas não é pullback de médias, porque a média estava longe. Seria de price action, só que price action o que não fechou bonito? Não. Então, por onde que eu entrei? Renko. Entramos por Renko. Colocamos stop na própria barra. Aqui. Porque se fosse deixar stop por Renko, iria estopar. Está muito, com muito ruído. O movimento caiu, devo fazer parcial, e é nesse retorno aqui a gente não quis se arriscar e protegemos na máxima do 29, porque por mais que pareça pouca coisa esse movimento, não foi. Não parece, nada disso, foi muita coisa, 1.300 pontos quase em questão de 20 minutos. Então a gente não quis deixar voltar. A maioria protegeu acima do 29, pegou proteção nessa barra. Barra vem, volta proteção na média. Outro grande pullback, mas aqui não tem como entrar, né? Porque aí já fica complicado. O stop já passa de mais de 1.400 pontos. Movimento tenta ir, não consegue, volta pro back agressivo. Não consigo entrar aqui. O back agressivo, renova fundo de novo. Tem uns outros pro back aqui na frente. Aqui eu já nem estava acompanhando, 1h da tarde, mas também stop bem caro. E aí se a gente for olhar para trás, né? Nossa, se eu não tivesse saído aqui, tivesse deixado proteção pela média, o movimento teria caído mais em uns 1.700 pontos. Mas enfim, a gente nunca sabe. Isso aqui teria pego talvez no máximo 1 para 1, porque depois começou a voltar e já ficou todo azedo o movimento, 9,20 estranhas. E aí passou do fundo de novo, faz outro pullback, aqui, dando possibilidade de gatilho. Entrei nesse gatilho aqui. E aí, pelo horário, preferi não me arriscar a demorar tanto para talvez pegar parcial. Eu tinha traçado esse espelhamento desse movimento para baixo, estava com uma parcial aqui mais abaixo. Não pegou. Começou aí, voltou, protegindo o ponto de entrada para não deixar voltar e pegou minha proteção no zero. Aí começou a travar tudo de novo na parte da tarde aqui, normal, né? E aí não tinha muito o que fazer depois. E aí travou o movimento. Dia seguinte, nós temos aqui uma abertura com gap ok, mas não vejo setup de VWAP, não preenche os critérios. Fechou abaixo dela, não tem força compradora. Ah, pullback agressivo, vou vender. Não tem critério pra gente pensar em vendas de gráfico de candle. Sobe de um jeito muito estranho. Não posso nem falar que é um canal, porque canal não seria muito bem um canal bonito. Volta reto, respeita fundo, volta de novo. Então assim, no geral, mais de lado o dia. E aí se for puxar pra frente, ficou de lado mesmo. E aí nós temos o dia de ontem, que também em relação a setup de VWAP não vejo. Dentro de long leg doji, eu estava falando, cuidado, long leg doji, não é interessante se arriscar. O movimento tentou passar por cima, ó, não conseguiu sair dessa região, não conseguiu romper máximo do primeiro candle. Foi para baixo, não conseguiu romper mínima do primeiro candle. Foi para cima aí, aqui confirmou o rompimento, só que aí começou a travar na 200 e começou um possível cenário de alargamento, mas que não foi muito para frente. De qualquer modo, na parte da tarde teve essa barra enorme aqui, Trump Trade ataca novamente, faz um pullback agressivo, começa a preencher critérios, só que aí na hora que dá, a barra tá um pouco longe da média e já é 5h40 da tarde, não vale a pena o risco. E aí nós temos o dia de hoje, que abriu praticamente sem gap,
Média 9,20 sem tendência, renova topo, não consegue dar sequência, volta, tenta renovar fundo, não consegue, e aí começa esse movimento que eu não sei porquê, mas foi um movimento coletivo. Tudo estava correlacionado no mundo, tudo subindo. Por exemplo, dólar subindo aqui junto, índice caindo. Tava um movimento bem estranho, tá? Aqui, na verdade, esse aqui é o movimento do índice. Eu tô confundindo com o dólar. Mas enfim, o movimento dos índices lá fora, todos subindo junto. O dólar caindo. E não saiu notícia na hora exata, tá? E aí nós tivemos aqui pullback, ó, agressivo, com os critérios preenchendo, só que no gatilho não acionado. Volta de novo, dá outro gatilho não acionado. Volta de novo, dá outro gatilho, aí esse foi acionado. E esse aqui também teria sido. Que teria andado aqui alguns pontos. Testou justamente a área de Keltner para depois começar a voltar. Mas, no geral, eu não fiz operação aqui no dia de hoje. Só fiquei observando e a possibilidade de gatilho deu foi aqui, que até comentei lá no grupo. Que estava dando esse pullback. E aí, falando a respeito do macro, eu já até comentei. Expectativas aqui em relação ao índice, mas só ajustando algumas marcações aqui então. Índice futuro, vamos para o gráfico de 60 minutos, deixa eu ver o que eu posso mudar. Então, de marcação, é essa região que eu acho a mais importante no momento. Esse fundo aqui, que é o início do Favelo Gap. Eu tenho várias coisas aqui para trás marcadas, esse canal, esse aqui posso tirar, essa marcação aqui também. Então, no momento atual, são essas duas marcações aqui, só isso. Porque de tempo gráfico menor, a gente sempre acaba vendo mais coisas, né? Mas o filtro maior acaba sendo esse aqui. E aí, falando do macro, só a título de curiosidade, falando em relação a algumas ações aqui, antes de comentar de cenário lá fora, deixa eu ativar o Ctrl J, Ctrl K. O movimento da Vale foi bem interessante, né, esses últimos dias, semanas. Primeiro que estava subindo de uma forma extremamente estranha. Não parava de subir. Isso é o gráfico semanal. E aí, de repente, faz umas barras fortes aqui na área de máxima histórica, né? Tá, mas indicação nem é de ignição, isso aqui já é barra talvez de exaustão. E aí começa depois da barra exaustão fazer um tanto de barra aqui com negação, né, com e aí de repente vem a semana anterior e lapada para baixo. Já é uma grande barra de sinal vendedora. Uma grande barra. Que tende a ter, nossa, umas quedas maiores, se for ver em relação à retração, nem chegou no primeiro nível de retração. Então tem muito espaço ainda para fazer correção. Quando a gente olha para Petro, aí a gente vai para o tempo gráfico, deixa eu colocar semanal. Também a bonitinha renovou máxima, com barra forte, rompeu máxima. Teve um movimento muito estranho aqui, só que agora tá pior, assim, tá muito mais estranho, porque nós temos gaps, né, de uma semana para outra. O movimento está disparado, isso aqui. Só que esses gaps abertos tendem a preencher, tá? Se for olhar para trás, preenchido, preenchido, tudo que tem de gap aqui relevante de uma semana para outra acaba preenchendo. Teve esse gap aqui atrás, aqui, foi preenchido. Teve esse aqui, foi preenchido. Então, esse pequenininho aqui tá aberto ainda. Mas nós temos dois aqui próximos muito fortes e bem abertos, de gap. Muito puxado pelo cenário lá fora, da questão do petróleo, etc, que já eu comento. Passando para a questão do IFNC. IFNC fez aqui um movimento importante igual ao do Ibov. Tá idêntico ao Ibov. Tipo um PFR, não bem um PFR, foi mais para o Inside, o IFNC, mas o Ibov foi PFR. Com a barra sequencial maravilhosa, engolfando aqui tudo. Tá uma sequência linda para talvez cair muito mais. Ainda mais porque isso aqui pode ser exaustão do canal, para voltar agora para a região do canal. Índice também pode ser. Eu tenho boas expectativas em relação a esse IFNC, tá? Boas expectativas. E aqui até marcando também, ó, nós temos aqui claramente um ombro, cabeça, ombro de continuidade. Se eu pegar desse fundo com esse topo e jogar pra cima, eu tinha passado todos os alvos possíveis. Tudo. Não tinha nem mais alvo aqui pra ficar marcando o próximo. Barra muito forte esse movimento. Saio daqui, vou lá pra fora. Aí eu venho pra questão aqui só uma passada nos índices lá fora. Eu tenho que ativar as médias de novo. O S&P chegou na média de 200 e aí deu uma sentida aqui, recuou um pouco, mas está muito estranho esse S&P, já tem semanas. Desde ali de meados de outubro do ano passado, esse movimento está muito parado, acumulando, acumulando, acumulando. Mesma coisa do Dow Jones, está muito estranho. Também testou a 200, é normal 200 respeitar, tá? A gente vai pro Nasdaq também está na região dos 200, só que será que essa 200 vai respeitar? Já era para 200 ter reagido. Será? O movimento está muito travado, muito, muito estranho. A gente vem pro dólar,
O dólar está por enquanto, né, respeitando essa linha que é lá de 2011, só que no geral também está bem travado, bem travado. E esses últimos dias de conflito aí, o dólar mal andou nessa região aqui, tá? Está nessa região sem sair dela. Quando a gente olha o nosso IWZ, o ETF, mesma coisa do Ibov, estava derivando, rompeu e está nessa região aqui agora. Mas tá praticamente igual. A questão do Hang Seng China também está na região da média 200. Eu acho que muitos índices lá fora importantes estão com a média 200 sendo testada de uma forma muito importante. A gente vem para o VIX e o VIX confirmou aquele cenário de que é um ciclo para ter agitação. Ontem teve, abriu com um gap muito forte, sinal de índice do medo estar alto, já começou a recuar tudo e ainda fechou negativo. Então, assim, o dia ontem foi muito forte. Abriu com um risco absurdo. Na madrugada, então, de domingo para segunda, foi horrível o movimento do petróleo, eu estava acompanhando ao vivo. E aí voltou tudo. E aí a gente vem no petróleo e repara isso. Então a gente teve a abertura do gap aqui. A barra começou indo lá em cima, subiu cerca de 25%. E voltou durante o dia. Chegou a ficar em patamar negativo. Recuou de novo e fechou aqui. Oscilação de quase 120 dólares de topo para uma mínima de 83 dólares. Coitado de quem opera com essa questão de negociação de preço de petróleo ontem, hein? Nossa Senhora! Hoje também a barra foi um pouco forte. Se for ver, a máxima chegou a 95 dólares, mas a mínima chegou a 80. Então, um patamar muito forte de oscilação. O ouro tá assim, normal. Tem alguns dias que parece que ninguém tá lembrando do ouro. Tá muito quieto. Os juros americanos teve um impactozinho esses últimos dias, mas tá travado. Tá assim, no geral, o foco desses conflitos recentes estão afetando principalmente a questão do petróleo, tá? Os outros índices e commodities estão, por enquanto, no geral, quietos. Índices americanos, o nosso próprio índice, tá no geral muito quieto, muito tranquilo. Juros, tá muito paradão, se for ver dessa forma. E aí, esses outros ativos aqui não vale muito a pena comentar. E aí eu vou lá para a questão de algumas imagens do Vlad, né? Essa imagem aqui eu vou ter que dar um zoom. Tá um pouco complicada a nitidez, mas eu vou explicar o que é isso. Esse é o gráfico do Dow Foot diário. Então o topo aqui é de dezembro de 2024 e tudo isso aqui foi o ano passado caindo e esse é o movimento recente. E aí o Vlad ele usa algumas teorias, alguns cálculos, etc. Ele pega, por exemplo, dois topos importantes aqui e aqui e vai vendo, nem é questão de topo, é questão de mudança de ciclo. Aqui teve uma mudança de ciclo para começar a cair, aqui teve uma mudança de ciclo relevante para começar a cair de novo, aqui teve outra. Então tentando ver se está batendo prazo, tempo. E aqui começou a fazer um certo padrão. Média de 75 dias para isso acontecer, média de 77 dias para isso acontecer, 75 a 77 para ser o fundo aqui, 75 a 77 se a gente for considerar, nós estamos na área, chegando, praticamente no caso seria hoje. Que se for ver aqui pela imagem, atualizando, né, a gente já teve um movimento de queda. Então, hoje, dia 10, atualizando esses últimos dias, isso aqui foi no final da semana passada, né? A gente teve já uma queda aqui e o índice, o dólar, ele está neste ponto aqui, ou seja, está mais próximo do fundo, não está aqui. Se for ver por essa comparação, nós estamos mais próximo do fundo e se esse prazo acabar dando certo, pode ser o movimento do fundo para jogar para cima, tá? Se for olhar para essa imagem, que ele tem teorias aqui de prazos. Outra coisa de curiosidade também em relação a IFR, de índices e ações esticadas, sobrecompradas, etc. Alguns dias atrás, nós estávamos num patamar muito forte de ações sobrecompradas. E aí, se a gente for puxar aqui, nós chegamos a bater um patamar muito forte de muito tempo atrás, de muitas ações sobrecompradas. E acabou sendo a nossa área de topo para fazer agora uma mega correção, tá? Então, olhando por isso aqui também, acabou respeitando. Então, uma hora ou outra, os indicadores acabam respeitando. Outra questão interessante que alguns comentários, né, que o índice essa semana, ontem, que eu falei, que já amanheceu tenso, mas ao longo do dia melhorou. Petróleo, VIX, os índices, etc. E aí, se a gente for ver, foi muito por causa da declaração do Trump falando que a guerra praticamente está concluída. A questão eu acho que isso é papo para boi dormir.
porque não tem indícios de guerra concluída nem um pouco. Então acho que é pura especulação, o mercado reagiu de uma forma muito forte por especulação, por narrativas, e eu acho que as coisas podem acabar revertendo novamente, tá? Tanto é que alguns países já estão tomando atitude, porque sabem que isso aqui não é verdade, e já estão começando a usar as reservas de petróleo para poder estancar o preço aqui que estava subindo. Então, para fazer isso é um sinal de que não, a guerra não está acabando. E aí algumas coisas desde semana passada, como que foi acontecendo, né? A gente tinha aqui, por exemplo, deixa eu ver. A gente teve, por exemplo, terça-feira passada, muitos índices sangrando, muito. Nós tínhamos vários ETFs aí, commodities, etc. Tudo praticamente caindo. Japão, Coreia do Sul, inclusive com o circuit break ativado. Foi um dia sangrento. Nós tivemos um gap extremamente forte aqui, que foi aquele gap de 3 mil e tantos pontos, mas depois acabou fazendo uma correção e etc. Mas não tem sinal ainda do índice estar próximo da nossa máxima histórica de novo. Então, sim, esse início aqui, na terça-feira passada, foi um início importante e nós estamos ainda em fase de correção, tá? Não tem sinal de que as coisas melhoraram, não. Quando a gente passa pra frente aqui, lembrando, teve circuit breaker na Coreia, 2 dias seguidos. Tem essa questão desse esse indicador aqui que o Rafael tinha postado a respeito dos níveis. Ó, eu tenho esse indicador que calcula os níveis de reversão à média. A esticada do Ibovespa foi tão forte que esse indicador bateu recorde no extremo de sobrecompra. Tipo assim, é como se fosse FRLS. Bateu o extremo de sobrecompra. Nunca tinha feito isso. E acabou sendo a região, inclusive, do topo. E a questão de estar muito longe da média 200 é um ponto relevante também. Então, algo que eu venho falando e que está começando a respeitar. Fora isso, a gente tem aqui, naquela terça-feira, semana passada, o petróleo Brent estava batendo $85. Ontem chegou a quase 115, mais ou menos. A gente teve a questão, deixa eu ver o que mais, os índices emergentes, os índices de primeiro mundo, praticamente tudo caindo junto naquela terça. Foi um dia bem sangrento. Teve a questão dos Estados Unidos estar ameaçando a Espanha, porque a Espanha não deixou bases militares serem usadas na Espanha, e aí começou uma questão comercial ali de conflito, isso é a título de curiosidade. A gente tem a questão, o que mais? Sobre, seguindo, questão de Irã, etc., pontos estratégicos de gastos militares que estão discutindo muito, que enquanto o país gasta muito com drones para ataque que custam cerca de $20 mil, outro país está gastando milhões para defesa. Então, se for usar pela matemática, é muito melhor você gastar muita grana com drones de ataque e destruir o sistema de defesa do outro país, porque uma hora vai acabar e não vai ter dinheiro para se sustentar mais, do que você ficar gastando com defesa, se for olhar pela questão da matemática. Outro ponto aqui que a gente tem também, deixa eu ver o que mais, que tá chegando a decisão na taxa de juros aqui nos Estados Unidos, e com esses conflitos todos com os juros aí sentindo a pressão, porque se o petróleo realmente for continuar subindo, impacta muito a inflação, não só aqui, mas inflação global. Inflação global, que é um tema muito discutido atualmente, que acaba talvez influenciando a não queda de Selic aqui e também a não queda de juros lá fora nos Estados Unidos. Então a reunião está chegando, a gente vai precisar acompanhar de perto como que vai ser a declaração lá do Fed e do Copom aqui. Outra questão, que nesses dias que estava tendo esse conflito lá fora, no início, na verdade, que ainda continua o conflito, né? A gente teve um movimento de alta do dólar. O dólar, por mais que esteja caindo já tem algum tempo, ele ainda é um ativo de segurança. E meio que ele foi usado para ser um porto seguro em meio a essas preocupações de conflito, guerra e etc. De qualquer forma, ainda o dólar no geral, desde a posse do Trump, só vem caindo no geral. Aí, continuando, quando a gente olha para o gráfico aqui, a gente vê isso na terça-feira. A gente vê a questão do S&P e do Nasdaq, fazendo um cenário bem interessante para fazer um movimento de queda, começar um movimento de queda. Tá demorando para dar o rompimento, mas o cenário ainda tá muito forte. Outra questão também, muito estranho, né? O índice da Coreia teve circuit breaker? Teve, mas poxa, isso é o gráfico mensal. E aí, semanal, na verdade. Gráfico semanal, o movimento desde maio do ano passado só vinha subindo, com barras muito fortes.
E essa queda que tá recente até com o circuit breaker não é nada, porque chegou a subir 200% em 9 meses. Então essa queda aqui é uma queda que em tese é correção, por mais que seja com circuit breaker, ok, mas é com correção normal, porque a alta foi absurda, 200% em 9 meses. É muita coisa. E aí nós temos aqui, essa é a imagem do Otávio, o jeito como ele está enxergando o dólar. O dólar, essa linha aqui que eu tenho, essa linha azul. Só que esse gráfico aqui é o gráfico desde lá de 2010, então é uma imagem mais longa, né? E aí se a gente for ver aqui, é como se a linha tivesse sido rompida. Se o price action ele for um price action muito assim restrito, muito exigente, o rompimento foi feito e esse aqui é pro back para voltar a cair, se for ver dessa forma. Mas outras pessoas podem enxergar que a região ainda está respeitando, que o suporte ainda está na área e que pode jogar o preço para cima de novo. Tá? Então divide opiniões isso aqui. Outra questão do Nasdaq também, além do fato de estar nessa... Deixa eu carregar. Cadê a imagem? Carrega. Não quer carregar. Tá, tem um grande alargamento, né? Desde 2024. Então, testando a região de resistência, não conseguiu romper o alargamento, tá começando a voltar e tende a cair e buscar gaps abertos aqui. Quando que vai começar essa queda, né? Nós temos aqui a questão dos juros lá fora subiu, né? Esses dias atrás, muito pela questão do impacto em relação ao petróleo que pode causar. Tem a questão também, deixa eu ver o que mais. Isso aqui é uma imagem, por exemplo, mostrando o domínio das ações dos Estados Unidos em relação a períodos de alta. Se for juntar essa imagem aqui, quando está azul, é o período que as ações estão, no geral, subindo, em comparação às outras ações do mundo. Então, a gente teve aqui um período de quase 12 anos praticamente de performance, acima da performance praticamente. E agora nós estamos no período de 15 anos, com os índices, as ações, no caso ali, desculpa isso que eu tô confundindo. Na verdade é o contrário. As ações globais comparando com as ações dos Estados Unidos. Então, se a gente for ver aqui, é uma comparação. Quando tá azul, é relação os Estados Unidos estar performando em relação às ações globais. Quando está aqui embaixo, é quando as ações globais, no caso aqui, está performando melhor, né? Não os dos Estados Unidos, no caso. Então, nós estamos num período que está muito assim... Muito tempo, né? Muito tempo com as ações dos Estados Unidos performando até muito bem, comparando com do globo como um todo. Seguindo. A gente tem a questão do petróleo virando polêmica vários dias aí seguidos. A questão de ataques em algumas refinarias, depósitos, etc., relevantes ali naquela região. E aí, seguindo, a gente tem, em relação a isso aqui, é assunto local, tá? Tem a questão dos Estados Unidos, o Donald Trump, oficializando no sábado, dia 7, a criação de uma coalizão com 17 países, no caso aqui focado na América, tá? E aí, uma dessas discussões é a respeito de considerar grupos como... talvez futuramente Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas, tá? E nessa reunião aqui, países como Brasil, Colômbia e México não estavam presentes. Então, não, o mais engraçado é que, tipo, o Brasil não autorizou, não assinou isso aqui. E ainda assim tem chance de um outro país chegar e falar: eu declaro oficialmente Comando Vermelho e PCC como um grupo terrorista, sem perguntar a gente se a gente concorda com isso, e isso pode acabar dando abertura para certas movimentações internas feitas pelos Estados Unidos em prol de controlar esses grupos de narcotráfico, etc. Tem que ter cuidado em relação a isso, né? E aí, continuando, a questão de petróleo. Vamos lá. Aí vem uma discussão terrível, né? Que a gente tem que pensar além do umbigo. Vi muitos assessores, empresários e investidores da Petro nossa comentando que com essa alta que teve, por exemplo, ontem no petróleo lá fora, que a gente poderia surfar muito como acionista se a Petro, passasse, no caso, o preço para frente e não ficasse segurando. Mas, já que a gente não faz isso, nós acionistas, nós investidores, a gente acaba perdendo muito com isso.
Mas vamos pensar da seguinte forma: além de talvez de alguém aqui estar investindo como acionista, é também consumidor. Todo mundo aqui consome gasolina, petróleo no geral. Ah, eu não consumo porque eu uso carro elétrico. Foda-se, você vai comprar alguma coisa na internet que tem frete, o que você compra às vezes de alimento precisa de frete, então assim vai impactar tudo. É uma cadeia de consequências. O preço aumentar vai afetar todo mundo, todo mundo. Ah, mas para acionista é muito bom porque o preço do petróleo vai aumentar, que a ação em si vai subir, que vai valorizar, que não sei o quê. Gente, foda-se a ação, foda-se se é acionista da Petro, pensa no coletivo, que porque o próprio acionista vai perder no bolso nas outras pontas. Pode estar ganhando a ação? Pode, mas vai perder nas outras pontas, poder de compra, a inflação vai corroer e etc. Então assim, eu não aguento. Porque eu até entendo que certas empresas não me afeta nada se a ação está subindo ou não. Mas outras afeta. A Vale, por exemplo, não afeta tanto quanto a Petro. Petro afeta demais. E aí a gente acaba tendo canetada para poder controlar a situação. E aí, só um minutinho. Mas continuando, a gente também tem a questão de pessoas, por exemplo, motorista de Uber comemorando a alta do petróleo porque vai prejudicar o Lula. Motorista de Uber comemorando isso. Então, tipo, não tem nada a ver. Sendo que se o petróleo realmente subir para todo mundo, vai prejudicar até mesmo o motorista do Uber. Outra questão também que a gente tem é sobre a plataforma da Couch, que é tipo Polymarket. E a da Couch é daquela brasileira que acabou pensando nessa plataforma, etc, etc. A Couch fazendo parceria com a XP para começar a introduzir a plataforma aqui. E ela é plataforma praticamente a postar de tudo. Ah, Jesus vai voltar em 2026. Irã vai ser explodido em 24 horas. Tem de tudo lá, de tudo. E aí estão introduzindo aos poucos aqui. E é engraçado que horas depois disso aqui, saiu a notícia que as bets estavam se juntando para proibir que essa plataforma chegue no Brasil. As bets estavam. Nada a ver, né? E aí outra coisa também que a gente tem, sobre a questão de, além daquele indicador do Rafael de estar indicando ações muito sobrecompradas, tem também esse aqui, da quantidade de papéis que estavam acima da média 50, 200. Então, o verde são papéis que estão acima da média 50 e média 200. E a maioria estava tudo acima. A maioria. Isso é um sinal, se for olhar para trás, de começar uma correção importante. Quando está, na verdade, vermelho, né? Ou seja, deixa eu carregar aqui. Papéis que estão abaixo da 50 e da 200, quando está no pico aqui, a gente acaba tendo fundos importantes. Ó, fundo, a gente teve fundo aqui também importante, teve fundo, então a maioria das vezes, ó, fundo aqui relevante 2020 pandemia, aqui atrás também. E não tem nada vermelho aqui. Desde então, o final de 2024, foi o último fundo, porque agora só teve movimento de alta, só que aí tá começando agora a correção. Aí fica atento quando isso aqui começar a ficar vermelho de novo, né? Por enquanto sem sinal. Outra questão. Deixa eu ver o que mais. E aí ontem todo mundo comentando que foi um dos dias mais loucos para quem acompanha o petróleo em si, a commodity, porque se for ver, saiu de $120 para 84 no mesmo dia. Como se fosse, tipo, cripto, mexendo uma porcentagem absurda. Muita gente falando que nunca viu uma coisa dessa. E aí, ó, pegando o histórico do petróleo à vista, desde 2013, ontem, no caso, a gente presenciou a maior queda do dia, comparando a máxima que chegou ao fechamento em si, chegando a movimentar quase $30 o barril, né? Então a porcentagem foi absurda de variação. Ontem também, deixa eu ver o que mais. E tem as ameaças, né? Isso aqui já é a parte de hoje, a questão do estreito ali que o Irã controla, que é onde passa a maioria dos navios carregados ali de petróleo. A discussão maior está sendo em relação a isso. E aí, Irã está praticamente fechando o cerco ali completamente, não deixando nada passar. E os Estados Unidos está ameaçando, né? E é engraçado que hoje, mais cedo também, os Estados Unidos, no caso, Donald Trump oficialmente declarou que estava tirando restrições de certos países, não citando exatamente qual, mas claramente a Rússia, a respeito do petróleo, porque desde a questão da guerra Rússia-Ucrânia, o comércio de petróleo da Rússia estava suspenso, não estava permitindo que alguns países comprassem.
Agora libera novamente, porque a Rússia detém uma das maiores partes ali da questão do petróleo no mundo. E ajuda a questão da oferta. E ajuda o preço do petróleo não subir. E que ajuda a questão do Trump também, né? De continuar com essa empreitada aí de querer invadir ali o Irã. E aí cutuca a Ucrânia, porque isso é uma forma de liberar mais espaço para a Rússia e cutucar ali a questão, a região do conflito de Rússia e Ucrânia, né? A situação, olha o caos. E basicamente é isso, ainda continua sendo foco. Eu não vi as últimas atualizações, porque toda hora eu tô tendo que ver. Toda hora sai alguma coisa relevante atualizando e algo importante para eu ficar ciente. Principalmente em relação a discursos, né, do Donald Trump, etc. E o movimento petróleo, o movimento do VIX, são coisas importantes para se acompanhar esses próximos dias. E segue aquela questão, o índice ainda está com volatilidade. Tem alguns momentos assim durante o dia que dá para reparar que as coisas estão começando a acalmar um pouco, mas a volatilidade ainda está violenta, os stops ainda estão caros, desde dezembro mais ou menos. Isso não mudou, continua difícil nessa questão. E fazer o que, né? Então, comentários dessa semana.